Oi, gente, pessoal das minhas turmas, ou da minha turma, né, de proteção penal aos interesses da administração pública. Estou agora aqui na tarde deste sábado de clausura, aproveitando para que nós possamos rememorar os principais pontos que nós estudamos na nossa disciplina Proteção Penal aos Interesses da Administração Pública. Bom, nós iniciamos as nossas considerações, e é importante que isso seja feito, fazendo uma consideração ou fazendo uma breve introdução que nessa primeira análise nos incumbe o estudo do teor dos artigos 312 até o 326 do Código Penal. Que trata dos crimes funcionais, né? Os crimes funcionais, que são os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. A partir disso, ou com base nisso, é importante que nós façamos um destaque em relação ao fato de que esses delitos, eles são delitos ou são infrações de elevada gravidade e de incalculável extensão. Essa é uma expressão até utilizada pelo professor Kleber Masson na sua obra, que nos mostra realmente o quanto esse tipo de infração penal ela tem uma repercussão muito ampla, né, dentro do nosso corpo social. E como eu sempre falo para vocês, insisto em falar isso em sala de aula, né? Muitas vezes aquelas infrações penais, entre aspas, que não sangram, elas são vistas com uma certa tolerância, né? E principalmente em matéria de crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, até em razão do que é frequentemente veiculado em noticiários, daquilo que nós temos acesso aí pela mídia de uma forma geral, nós sabemos que essas infrações penais, muito frequentemente, num primeiro momento, causam um grande rebuliço, mas do ponto de vista prático, às vezes não vão, de fato, ser punidas com o rigor que deveriam. Com base nessas primeiras considerações, eu destaco a vocês que isso não é uma alteração recente, né? Isso é de 2011, mas nós podemos afirmar que todos esses crimes funcionais aqui referidos, eles são crimes afiançáveis, e dificilmente neles, até em razão do quantum da pena imposta, dificilmente neles nós vamos ter já a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena fechado. Na verdade, isso tudo é fruto ou é produto de uma opção legislativa. O que eu quero dizer com isso? Bom, nós sabemos que esse processo de criminalização primária, o estabelecimento dessas condutas, ou de quais condutas serão criminalizadas, serão punidas pela ordem jurídica, né, o que vai acabar culminando na elaboração das respectivas normas penais incriminadoras, isso é fruto de uma questão de ordem histórica, a gente pode assim colocar. Por quê? Porque historicamente nós verificamos que é da nossa tradição, e quando eu falo isso para vocês, né, dos crimes que sangram, dos crimes que nós temos uma tendência a dar uma importância maior para aqueles crimes nos quais são ofendidos bens jurídicos de natureza individual. E quando a gente faz a própria análise, né, da parte especial do Código Penal, isso não nos deixa mentir. A gente pode verificar que o Código Penal mesmo no seu corpo, ele traz precipuamente, inclusive naquela ordem, né, de proteção dos bens jurídicos mais importantes, olha, nós temos lá a vida, depois vem a integridade física, patrimônio e por assim vai. Bom, então historicamente essas condutas não são tidas como condutas tão reprováveis, né, o que é uma questão importante para se suscitar, para que todos nós pensemos, já que, inclusive no trabalho que eu passei para vocês, eu pergunto, né, eu falei alguma coisa sobre isso, olha, será que a gente pode dizer que esses delitos são delitos de vitimização coletiva, de vitimização difusa, porque o bem jurídico tutelado, às vezes a gente vai falar, não, é a administração pública numa primeira análise, mas todos nós somos atingidos quando esse tipo de infração penal é praticada, né? Então é importante que a gente faça, assim, que a gente tenha esse viés crítico na análise desse tipo de infração penal. E mais, quando eu falo aí
dessa opção legislativa. Eu falo que historicamente não temos essa tradição e posso falar que também politicamente nunca houve, né, vontade por parte dos nossos congressistas em realmente conferir um tratamento penal rigoroso aos crimes funcionais. Talvez porque, ou especificamente porque não raro, sejam essas pessoas muito frequentemente envolvidas nesse tipo de prática delitiva. Enfim, com base nisso, a gente tem até algumas considerações importantes que são feitas pelos grandes doutrinadores, pelos estudiosos, né? A gente encontra isso na doutrina do professor Luiz Flávio Gomes, a gente encontra isso também nas obras do professor Rogério Sanches, e a grande questão é se frisar que nós temos aqui uma proteção da honradez, uma proteção da integridade, da probidade desse agente público, sem que, eventualmente, inclusive, importante a gente lembrar, sem que essa prática de crimes funcionais afaste a eventual incidência de atos de improbidade administrativa. Uma coisa não exclui a outra. Nós estamos falando aqui de responsabilidade penal, né? E nós sabemos que no plano administrativo essa responsabilidade também vai existir. Bom, para que a gente possa realizar esse estudo de uma maneira correta, a grande questão é que nós nos apeguemos a ideia, vou falar para vocês sobre essa questão do conceito de funcionário público, né, para fins penais, mas inicialmente nós temos que, de uma forma geral, fazer um apanhado em relação àqueles pontos que são os pontos comuns. Vejam, nós temos então os crimes praticados pelos funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela, não necessariamente quando o sujeito comete a infração penal ou para caracterizar a infração penal, ele precisa estar naquele momento no exercício, no desempenho daquela função. Portanto, nós vamos verificar que, via de regra, aqui nós temos crimes que são crimes próprios, via de regra não, são crimes próprios, né? Porque vai se exigir essa qualidade de funcionário público. Os crimes próprios que também são chamados de crimes especiais, tá? Exatamente porque essa condição, essa qualidade vai ser exigida do agente. E nós encontramos uma subdivisão em crimes chamados crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Esses crimes funcionais próprios são aqueles nos quais a condição, a qualidade de funcionário público, ela é essencial, ela é indispensável para a própria tipicidade do fato. Se eu não tenho a qualidade de funcionário público na prática daquela conduta, simplesmente o fato é atípico, tá? Eu não tenho como fazer um enquadramento típico. Então, por exemplo, quando a gente se depara com tipos penais, como a prevaricação, que está lá no artigo 319 do Código Penal, ou a própria figura da corrupção passiva, se o sujeito pratica aquela conduta, mas ele não é funcionário público, o fato é atípico. Então, por isso a gente vai dizer que esse crime é um crime funcional próprio, porque aquela qualidade de funcionário público, ela é essencial para a tipicidade do fato. Agora, ao revés, fala-se também na existência dos chamados crimes funcionais impróprios. E aí, como é que seriam esses impróprios, que também são chamados de crimes, às vezes, crimes funcionais mistos? Bom, nesse caso, se a conduta, porventura, for praticada por pessoa outra que não funcionário público, que não ostente essa condição, essa qualidade de funcionário público, nós temos a desclassificação. O fato não vai se enquadrar naturalmente no rol dos funcionais, porque os funcionais, como eu já acabei de lhes dizer, são crimes próprios, portanto vão exigir essa qualidade. Ressalvadas aqui algumas situações que eu vou falar de concurso de pessoas. Porém, nessas modalidades ditas crimes funcionais impróprios, se o sujeito, se qualquer um de nós, se o extraneus, né, que é o sujeito que não integra o conceito de funcionário público para fins penais, ele pratica essa infração penal, nós temos como fazer o enquadramento numa outra conduta. Então eu tenho uma atipicidade relativa, quer dizer, eu não consigo enquadrar
naquele delito funcional, mas eu vou ter uma outra infração penal na qual eu vou conseguir fazer com que o sujeito se enquadre. Ah, por exemplo, peculato. Daqui a pouco a gente vai examinar isso. Peculato, que tem diversas formas, temos lá o peculato apropriação. Se essa conduta de apropriação, digamos que de um bem da administração pública, se dá por parte de um sujeito que não é funcionário público, naturalmente nós não teremos peculato, mas nós temos como fazer o enquadramento no tipo penal do 168, que é o crime de apropriação indébita. Tá? Então, quando aquela conduta é praticada por funcionário público, ela vai ser enquadrada num dos crimes funcionais, nessa hipótese aqui dos crimes funcionais impróprios. Agora, se aquela conduta for praticada por um particular, nós não teremos como fazer o enquadramento aqui no rol dos funcionais, mas há outro delito no rol das infrações penais, que podem ser das infrações penais comuns, que podem ser praticadas por quaisquer um de nós conseguimos fazer esse enquadramento. Bom, nós vamos, inclusive, fazer uma observação aqui no que diz respeito ao fato de que em determinadas situações, vejam só, ao longo aí do Código Penal, da parte especial do Código Penal, nós temos algumas situações nas quais a condição de funcionário público, ela não vai ser indispensável para a caracterização do delito, mas ela pode levar sim à elevação da pena. Por quê? Porque se aquele crime comum for praticado por um funcionário público, há um maior grau de reprovabilidade. Ah, por exemplo, a gente tem a figura da violação de domicílio, artigo 150, parágrafo 2º do Código Penal. Se essa violação de domicílio for praticada pelo funcionário público, eu tenho uma pena mais elevada, tá? O delito merece ser punido com mais rigor. Do mesmo modo, 299, parágrafo único, que trata do crime de falsidade ideológica. Olha, a falsidade ideológica praticada pelo funcionário público, ela merece ser punida com maior rigor. E assim o legislador o fez, embora não seja um crime funcional. Então, quero que vocês fiquem atentos a isso, porque, via de regra, o funcionário público também pode praticar infrações penais comuns. E dependendo da previsão legal, lógico, a gente está falando de direito penal, o princípio da legalidade é que é o nosso norte. Se existir uma previsão específica na lei, eventualmente essa conduta praticada pelo funcionário público pode sim ser punida com maior dureza. Uma questão muito importante que se coloca e que merece ser entendida realmente da forma adequada diz respeito ao concurso de pessoas aqui nos crimes funcionais. Nós sabemos que o concurso de pessoas, ele tem previsão na lei, naturalmente, né? Nós temos lá o artigo 29 e um pouco adiante, principalmente no que diz respeito aqui à questão dos crimes funcionais e a eventual participação ou até mesmo coautoria do particular, nós podemos, por força daquilo que dispõe o artigo 30 do Código Penal, que fala da possibilidade das elementares salvas de caráter pessoal se comunicarem. Então, atenção, isso é uma matéria que vocês já estudaram lá atrás, mas vamos rememorar. E até aproveito, falei muito disso com vocês em sala de aula, mas a gente costuma chamar de intraneus, expressão latina, né? Intraneus, expressão para que nós possamos nos referir ao funcionário público, ao sujeito que integra os quadros da administração, e extraneus, o particular, o sujeito que não integra os quadros da administração. Bom, então será que eu consigo imaginar a possibilidade de um particular, de um extraneus, praticar um crime funcional em concurso com o intraneus, com o funcionário público, e esse particular responder pela prática do crime funcional? Vejam só, sim, isso é possível. O fundamento é exatamente o artigo 30, quer dizer, as elementares do crime, né, a não ser aquelas que são realmente de caráter pessoal, elas vão se comunicar aos envolvidos na prática, naturalmente, desde que essa elementar, ela entre na esfera de conhecimento desse outro sujeito, no nosso caso aqui do particular, seja ele como coautor, seja ele como partícipe. Então, observem que esse extraneus, e a gente tratou até de alguns exemplos sobre isso em sala de aula, esse extraneus, ele poderá responder sim por um crime funcional.
tá? Se ele o pratica, e aí pode ser na modalidade coautoria ou na modalidade participação. Se esse extraneus, ele pratica um crime funcional juntamente com o funcionário público, com o intraneus, ciente dessa condição, ciente dessa qualidade do sujeito, que se vale da maior facilidade que ele possui por estar ali inserido nos quadros da administração pública, ele poderá sim responder. Até porque, lembrando uma questão, né, antiga de direito penal para vocês, a nossa regra em matéria de concurso de pessoas é o quê? É aquilo que nós chamamos de teoria monista. O que preconiza aí a teoria monista? Lógico que nós temos as exceções, as chamadas exceções pluralistas da teoria monista, mas a regra é que quando eu tenho concurso de pessoas, todas aquelas pessoas envolvidas vão responder pelo mesmo crime, tá? Ah, então um exemplo, saindo um pouquinho aqui do campo dos crimes funcionais. Olha, eu tenho um roubo, um grupo resolveu praticar um roubo a banco. Foi um roubo muito bem estruturado e nós temos uma divisão de tarefas. 2 sujeitos ficaram incumbidos realmente de invadir a agência bancária, apontarem uma arma de fogo para aquelas pessoas que fossem necessárias e rendê-las. Outro está do lado de fora para que possa auxiliá-los no momento de empreender fuga. Nós temos mais 2 outros elementos que, embora não tenham praticado aquela conduta núcleo ali do tipo, estão tentando distrair ou estão infiltradas ali dentro da agência bancária para apurar qual o melhor momento para o ataque. Bom, todas essas pessoas, ostentem elas as condições de coautores ou partícipes, todas elas responderão pelo crime de roubo, né? Teoria monista. Todos eles responderão pelo mesmo crime. Agora, lógico, na hora de se fixar a pena, é o que diz o próprio artigo 29 do Código Penal. Nós vamos apurar, a pena vai ser atribuída a cada um na medida da sua culpabilidade. Existe, inclusive, aquela figura da participação de menor importância, etc., mas todos responderão por um crime único. Então, transportando essa ideia aí, essa concepção que decorre da adoção da teoria monista pelo nosso Código Penal, para o exemplo de crimes funcionais, vamos pegar o peculato. Peculato, furto. Olha, o sujeito trabalha numa determinada repartição pública e ele está ciente de que naquele dia, numa determinada hora, vai chegar um carregamento substancial de, vamos aproveitar o momento, né, de máscaras protetoras, álcool gel, ventiladores, tudo que agora as pessoas, todos esses produtos pelos quais as pessoas agora estão se matando, né? Enfim, o que ele faz? Ele, com o auxílio de um particular, de um amigo, no horário que pouco após ter chegado esse carregamento, ele subtrai uma série de produtos, desses produtos que chegaram para o combate, a proteção de agentes de saúde que estão aí atuando no fronte do combate ao coronavírus. Bom, esse particular que com ele cometeu essa subtração, esse particular vai responder por que crime? Esse particular vai responder pelo crime de peculato, furto, tá? Ele conhece a condição de funcionário público, ele agiu, inclusive, se beneficiando da prerrogativa, se beneficiando do status desse agente, e com isso ele vai responder pelo mesmo crime. Então, atenção a isso, porque nós podemos sim ter o particular respondendo pelos crimes funcionais, tá? Agora, o último ponto para que a gente possa realmente entrar no estudo das figuras típicas individualmente é falar sobre o conceito de funcionário público. O conceito de funcionário público, para fins penais, ele vem estabelecido no artigo 327 do Código Penal, que é uma norma interpretativa, né? Não é uma norma penal incriminadora, é uma norma penal interpretativa, uma norma penal explicativa que esclarece o conteúdo, o significado, o alcance para que isso seja aplicado em relação a outras normas penais. E esse conceito de funcionário público para fins penais, ele é um conceito muito mais amplo que o conceito de funcionário público para o direito administrativo, tá? Então, atenção, porque nesse conceito de funcionário público, quando a gente faz a própria leitura, olha, estão abrangidos funcionários públicos em sentido estrito, que são aqueles que ocupantes de cargo público de provimento efetivo,
Os empregados públicos, que são aquelas pessoas que são regidas pela CLT, eles são tidos aqui como funcionários públicos para fins penais. Servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, os comissionados também. Servidores temporários, contratado em concurso, contratado sem concurso, nessas situações calamitosas, muitas vezes por tempo determinado para atender aquelas necessidades temporárias ou excepcionais de interesse público, particulares que estão em colaboração com o poder público, e aí o STJ inclusive tem um entendimento que fala que abrangeria nesse conceito de funcionário público registradores e tabeliães, ou qualquer outra modalidade de agente público, tá? Então atenção a isso, porque é um conceito realmente amplo, que abrange aquela pessoa que está desempenhando algum tipo de atividade, algum tipo de função, seja ela voluntária ou obrigatória, seja ela permanente ou eventual, seja ela remunerada ou não, né? E aí a gente se lembra, olha, jurado no rito do tribunal do júri, mesários em tempos de eleição, tá? Então todas essas pessoas vindo a cometer algum tipo de infração penal no exercício dessa função pública, que é bem ampla, poderão responder pela prática desses crimes funcionais aos quais eu me refiro, artigo 312 ao 326. Faço apenas uma ressalva em relação à questão do munus público, não confundam, né? Os munus públicos, eles na verdade são encargos públicos que são atribuídos por lei a determinadas pessoas. Então, vocês devem se lembrar disso do direito civil, olha, tutores, curadores, inventariantes, síndico em processo falimentar, essas pessoas exercem um munus público, porém elas não se enquadram nesse conceito de funcionário público, ainda que um conceito amplo para o direito penal, porque a tarefa ali não é uma tarefa, a função que eles desempenham, embora receba essa nomenclatura, não é uma função pública típica, ok? E para a gente fechar, faço por último uma remissão ao artigo 327, parágrafo 1º, para que vocês se lembrem da figura do conceito de funcionário público por equiparação. Nós temos aí as figuras dos chamados funcionários públicos por equiparação, que seriam aquelas pessoas que desempenham, né, atividades, funções públicas em empresas prestadoras de serviços contratados ou conveniados para a execução de atividade típica da administração pública. Então, nesse caso aqui, nessas hipóteses, quando a gente fala do funcionário público por equiparação, a gente diz que o Estado, inclusive, muitas vezes isso vem se mostrando como uma tendência, o Estado ele vem transferindo muitas das suas tarefas a entidades privadas, num processo que a gente chama aí de desestatização, e essas pessoas que ainda que na essência, né, ou para fins administrativos, elas têm uma natureza jurídica de direito privado, se estiverem desempenhando atividades em colaboração com o Estado, ou atividades realmente que denotem, que guardem esse caráter público, elas vão se enquadrar nesse conceito de funcionário público por equiparação. Eu tinha dito a vocês, dei alguns exemplos, olha, essas entidades como SESC, SENAI, SESI, entidades de apoio, essas organizações sociais, organizações civis de interesse público, as ONGs. Então, nesse caso, nós teremos, elas podem sim, lógico que a gente tem que analisar, né, caso a caso, mas elas podem vir, pessoas que desempenhem esse tipo de função podem vir a se enquadrar sim nesse conceito de funcionário público por equiparação, tá? Vou parar aqui, daqui a pouco a gente continua.